Então, gente, bom, primeiro, houve algumas perguntas por e-mail e no fórum quanto à avaliação. Eu deixei, de novo, tudo especificadinho e arrumado lá no fórum. Qualquer outra dúvida, a favor, manifestar-se por lá. Mesmo para quem me interpelou por e-mail, eu apontei que a resposta tinha ficado lá no fórum. Para hoje, a ideia é voltar num trechinho, na verdade no trecho anterior a um trecho que a gente tinha analisado, que era a história da Mock Turtle, e a gente falou bastante do nome da Mock Turtle e da história dela. Dessa vez, no entanto, eu quero voltar ao trecho que antecede exatamente isso, um pouco com o objetivo de tentar ler um pedaço maior de trecho, em vez de ficar separando um problema específico, tentar ler um bife de texto e encontrar os problemas à medida que eles forem aparecendo. Então a gente está falando do capítulo 9 do primeiro livro, do Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, e do capítulo que vai ter o reaparecimento da Duquesa, que é uma figura que eu adoro, e também dessas outras figuras como o Grifo e a Tartaruga Falsa, ou o que quer que seja. Mas vamos por partes, vamos como o texto for nos levando, especialmente para lidar com os probleminhas despertados pela Duquesa, que é uma figura à parte. Vocês vão lembrar, talvez, da história, ela tinha aparecido por uma primeira vez quando Alice passa pela casa dela e encontra toda aquela cena com, depois o gato de Cheshire, mas primeiro a cena com a pimenta. A cozinheira está cozinhando com muita pimenta e está todo mundo espirrando dentro da cozinha, está todo mundo muito emputecido, e a duquesa é uma criatura muito feia e tem esse filho, que é um filho também complicado, uma criança meio selvagem. E mais pra frente no livro, Alice vai se reencontrar com a duquesa, e isso é relevante, né? Se trata de um segundo aparecimento da mesma figura. O que quer dizer que, em termos de tradução, a gente vai ter que buscar não só recorrências pontuais, mas uma espécie de coerência de tom, de discurso, para essa pessoa nas duas vezes em que ela aparece, e são duas aparições bastante diferentes. No primeiro momento, ela é uma criatura irascível, descontrolada, alucinada, gritalhona, e aqui ela parece ser uma figura simpática, mas uma figura simpática da qual a Alice também não gosta. Em primeiro lugar, porque ela é feia, e isso é tematizado mais uma vez, a própria Alice se incomoda com isso. Em segundo lugar, porque ela é meio louca, mas é divertido. Parece não haver muita unidade entre essas duas figuras, dessas duas aparições da duquesa. No entanto, a gente tem que manter algum tipo de coerência, porque a coerência verbal existe. Então a gente começa daqui, elas acabam de se encontrar. Não é nada infrequente, né, que as fronteiras de capítulos não sejam fronteiras nítidas de episódio, ou seja, que os episódios passem por cima das fronteiras, e com isso os capítulos criem divisões ligeiramente arbitrárias, um certo tipo de edição que acaba gerando um tipo de destaque ao criar um corte num lugar específico. Elas já estavam juntas no final do capítulo 8, elas já estavam uma ao lado da outra, e a gente começa o capítulo 9 já no diálogo das duas, já depois, não com Alice estava caminhando e viu ao longe uma figura tal. A Alice nesse momento está no jogo de croquet da rainha, e o jogo com os flamingos, né, elas usam flamingos como tacos, e agora isso vai inclusive vir à tona. A primeira coisa que a gente encontra no capítulo é uma fala direta da duquesa, dizendo: "You can't think how glad I am to see you again, you dear old thing." A semântica aqui é clara, né? Você nem imagina como eu fico feliz de te ver de novo. Elas estão se reencontrando. O interessante para nós aqui é esse vocativo, né? You dear old thing. A gente não pode traduzir isso literalmente, né? Minha velha querida, ou qualquer coisa do gênero. Isso aqui é muito britânico, esse you old thing. É, é ligeiramente depreciativo, é bastante oralizante, é tipo... Esse old aqui denota uma espécie de intimidade, né? Tipo, figura que eu já conheço, figura do meu passado, portanto, meu amigo, meu íntimo, o que quer que seja. Não é uma coisa que a gente encontre mais no inglês de hoje com grande frequência, mas é bem idiomático e é bem da época. Então, idealmente, a tradução aqui tentaria, de novo, sempre com aquela série de alertas, né? A depender do projeto de tradução, a depender do público, a depender da editora, mas um dos caminhos possíveis aqui seria marcar essa distância, marcar esse dado diacrônico, é o fato de que esse vocativo tem uma cara de velhinho, ou nesse caso de velhinha, uma pessoa falando, né, you dear old thing. Disse
A duquesa, a gente já falou disso, eu acho, em outros momentos, do fato de que o aparato de verba de Candy, do Carol, não é necessariamente inventivo, esses sad fulano, sad fulano, sad fulano, é repetir o tempo todo, e eu particularmente não tendo a inserir variedade onde ela não existe. Tem gente que gosta muito de variar esses verbos, né? Disse, afirmou, inquiriu, contestou. O problema principal, na minha opinião, é só quando a gente precisa usar o verbo dizer dentro da fala e daí vai ter que repetir no verbo dissende. Aí a gente acaba tendo que mudar um pouco acaba colocando um ou outro falou aqui. Said the Duchess, as she tucked her arm affectionately into Alice's and they walked off together. Descrição de ação, a gente está aqui dentro do domínio do inglês básico dos dias de hoje. Qualquer falante de inglês de hoje, qualquer criança, qualquer pessoa recém apresentada aos mistérios da língua inglesa vai dar conta disso aqui. To tuck her arm into Alice's, ela passa o braço pelo braço da Alice, né? A figura das duas mulheres andando de braços dados, muito reconhecível. Pra gente um pouquinho mais canhoso de traduzir, né? Passa o braço pelo de Alice, dá o braço para Alice, porque existe aqui existe uma agência nisso, né? Porque se fulano dar o braço para alguém, parece oferecer o braço. Nesse caso, ela não oferece o braço. Ela introduz o braço dela pelo braço da Alice, né? Tucks her arm affectionately, de maneira afetuosa, de maneira carinhosa, né? Existe um dado, e a gente percebe isso muito nitidamente do ponto de vista da Alice, existe uma ligeira invasão de espaço pessoal aqui, né? Na medida em que ela toma essa iniciativa. Então talvez a gente precise glosar isso, né? Passa o braço pelo braço de Alice. Sem repetir braço de preferência. And they walked off together. E as duas se afastaram juntas. Se afastam do grupo, se afastam dali. Walk off, né? Vão para longe. Dinâmica normal também do Carol, a gente tem essa entrada direto chapada com o diálogo e uma breve descrição, e daí aí sim o parágrafo do narrador, em que o narrador meio que contextualiza um pouco os sentimentos ou as lembranças da Alice. Alice was very glad to find her in such a pleasant temper. Acabei de falar, existe uma diferença entre as personalidades da duquesa nas duas vezes em que ela aparece na história. Isso é reconhecido agora. O narrador diz com todas as letras, Alice ficou muito contente, estava muito contente por vê-la, de vê-la, in such a pleasant temper, de tão bom humor, com um humor tão agradável. And thought to herself that perhaps it was only the pepper. E pensou, Alice vive thinking to herself, pensou de si para consigo, pensou sozinha, pensou em geral daria conta, né? Mas talvez alguém queira frisar esse to herself. That perhaps it was only the pepper, que talvez fosse só a pimenta. Na cena inicial havia aquela nuvem de pimenta moída na cozinha. That had made her so savage when they met in the kitchen. Que talvez fosse só a pimenta que a deixasse, que a tornasse, que a fizesse tão selvagem quando a conheceram na cozinha. Eu não preciso traduzir isso exatamente nessa ordem, né? Talvez ela só estivesse tão X por causa da pimenta, alguma coisa do gênero. Eu tendo a preferir manter as coisas na ordem que elas estão, mas nada é obrigatório aqui. Pequeno comentário quanto a esse adjetivo savage. Bom, o adjetivo chega no inglês via francês sauvage, é o mesmo lugar do nosso português selvagem, é a mesma palavra. No entanto, a semântica não é exatamente a mesma, né? Para nós, selvagem quer dizer basicamente ligado à selva, talvez porque a gente tem a selva, né? Não domesticado, selvagem. Aqui, savage tem um pouco uma aura que o adjetivo wild herdou tranquilamente, especialmente no século XX, a ideia de descontrolado, fora de alucinado quase, né? Talvez não seja a melhor opção aqui traduzir por selvagem. Ela estava selvagem por causa da pimenta. Algo da ideia do irascível, descontrolado, violenta podia funcionar. Aí a gente continua essa transição de fala da duquesa, transição do narrador, parágrafo do narrador dentro da cabeça da Alice, e aqui a gente vê o que está se passando na cabeça da Alice quando ela pensa, né? When I'm a duchess, she said to herself, ela se disse, e vejam que eu já tinha sublinhado isso mais de uma vez, né, o quanto ele fica um pouco mais sofisticado no segundo livro, mas no primeiro livro as repetições, por exemplo, são bem escandalosas, né? A gente sai de um thought to herself para um said to herself. A mesma construção, com duas linhas de diferença, só muda o verbo. When I'm a duchess, quando eu for duquesa, de novo aquele itálico para marcar a ênfase,
Não sei se a gente já falou sobre isso, eu já tive problema com isso. Já tive preparadora de texto que anotou, inclusive, esse recurso não é usado em português, não se pode usar. A gente já teve feedback de leitor do Salinger, na Todavia, estranhando por que o livro estava cheio de itálicos sem motivação. Escreveu para a editora para perguntar isso. Então, há quem não reconheça esse procedimento em português, mas a tendência das traduções hoje tem sido simplesmente reproduzir esse artefato. Ele é muito mais comum em inglês, ele é muito mais usado em inglês, mas eu particularmente não acho que ele seja tão difícil de entender assim para quem nunca viu. When I'm a Duchess, né, quando eu for duquesa, she said to herself, ela se disse, not in a very hopeful tone though, isso eu acho ótimo. O narrador meio que percebe as inconsistências da Alice, ou a própria Alice percebe, né? Ela se disse, mas não com um tom muito esperançoso. Ela não contava que fosse virar duquesa assim tão cedo, né? Not in a very hopeful tone, though. I won't have any pepper in my kitchen at all. Eu não vou ter nada de pimenta na minha cozinha. Tentar manter esse at all no final da frase provavelmente vai dar trabalho aqui sintaticamente. Talvez acabe gerando um monstrinho sintático. Carregar ele para outro lugar com o itálico talvez seja uma solução mais interessante. Eu não vou ter nada, nadinha, nem um pouco de pimenta na minha cozinha. É ótima ideia infantil da Alice, né? A primeira coisa que ela pensa, se eu for duquesa, eu vou ser rica, eu vou viajar, eu vou mandar nas pessoas. Não, eu não vou ter pimenta na minha cozinha. Soup does very well without. Ela não conclui a frase e a construção era gramatical e era idiomática na época, né? Ainda é de certa forma. Soup does very well without. A sopa não precisa de pimenta. A sopa já é muito boa sem pimenta. Não tem por que pôr pimenta na sopa. Esse é o sentido aqui. Maybe it's always pepper that makes people hot-tempered. Talvez seja sempre a pimenta que deixa as pessoas hot-tempered. E aqui começam os nossos problemas, de verdade. Aqui a gente vai entrar numa série de trocadilhos, duplos sentidos e associações de palavras aqui. O problema é que aquilo que a gente descreve como picante em português, e frequentemente associa a pimenta, em inglês vai ser escrito como hot. As pimentas são consideradas alimentos hot. E uma pessoa hot-tempered, ao contrário de uma pessoa even-tempered ou cool-tempered, é uma pessoa de cabeça quente, uma pessoa irritadiça, uma pessoa, nesse caso, por exemplo, agressiva, como a duquesa. Então existe aqui o ligeiro trocadilho. A pimenta, sendo um alimento hot, deixa as pessoas de cabeça quente. Cabeça quente talvez nos salve aqui em português, em vez de hot-tempered, mas a gente vai ter que lembrar que a pimenta é quente num sentido com menos frequência de uso em português. Mas dá para fazer. Maybe it's always pepper that makes people hot-tempered. Óbvio que ainda tem uma sombra de uma brincadeira que, curiosamente, nesse caso é mais nítida em português, com a têmpera, o tempero e o temperamento, né, numa mesma palavra. She went on, very much pleased at having found out a new kind of rule. Ela continuou. Eu acho divertido que a Alice se empolga com o que ela mesma pensa e ela segue em frente com a sua ideia. Ela tem esse lado riobáldico, né? Ela foi em frente, ela continuou. Very much pleased, muito satisfeita, ou muitíssimo satisfeita, muito contente, at having found out a new kind of rule, por ter descoberto uma nova regra, um novo tipo de regra. Ela descobriu um procedimento associativo novo, que o que as pessoas comem pode determinar o seu estado de espírito. Isso era uma coisa muito século XIX, né? As teorias analógicas de medicina, coma isso para gerar aquele estado de espírito, evite isso para evitar aquele estado de espírito. Ela estava muito em casa, a ideia dela faria muito sentido, faria muito sucesso no século XIX. E ela está descobrindo esse novo procedimento, no entanto, esse novo tipo de associação, e ela fica muito contente. Please, e vê que ela não fica happy, ela não fica content, ela não fica nem joyful, ela fica pleased, porque ela fica tipo cheia de si, né? Ela fica satisfeita por ter encontrado um novo tipo de regra. E ela imediatamente quer extrapolar essa regra do primeiro exemplo, do exemplo fundacional, para exemplos mais variados, né? Se a pimenta deixa as pessoas hot-tempered, ela vai dizer na sequência, and vinegar that makes them sour. E o vinagre deixa as pessoas azedas. And chamomile that makes them bitter. E a camomila deixa amargas. Engraçado que para nós camomila talvez evoque mais chá de camomila, uma coisa docinha e suave, mas aqui ela está pensando no camomila, o extrato de camomila, como para quem é
Mais velho, lembra de Camomila Raul Oliveira, ou que hoje em dia chama Camomila Catarinense, se não me falha a memória, estou conferindo aqui com as fontes aqui do meu lado. Que é basicamente um extrato licoroso, alcoólico, de camomila e que é de fato amargo. Então é isso que ela está pensando. Vinagre deixa as pessoas azedas, camomila deixa as pessoas amargas, e é muito divertidinho aqui porque ela hesita, ela não sabe, deixa eu pensar num outro exemplo, ela quer levar mais longe seu exemplo. Barley, sugar and such things that make children sweet-tempered. E o açúcar de cevada é um docinho, tipo um xarope, uma bala, que pode se consumir em vários formatos. Em geral, se consome como uma varitinha doce que as pessoas comiam. E essas coisas, and such things that make children sweet-tempered, que fazem as crianças ter um temperamento doce. Vejam que a coisa começa com uma discussão de hot-temperedness, né, hot-tempered, e termina com sweet-tempered. No meio do caminho ela não usa a palavra temper, ela diz sour e bitter. Tem toda uma simetria bonitinha aqui. Hot-tempered, sour, bitter, sweet-tempered, né? Fechado entre parênteses, entre fones de ouvido, como se diz às vezes, né? Um de cada lado. Usei cabeça quente lá atrás para traduzir hot-tempered e agora vou usar o que aqui? Cabeça doce? Não rola. Preciso usar estado de espírito, humor. Humor quente e humor doce, ou deixa as pessoas esquentadas, e as crianças adocicadas. Talvez encontre alguma simetria entre esses dois polos, o primeiro e o final da enumeração, para que no meio fiquem as coisinhas mais simples. Um outro comentário de tradução cultural e diacrônica, como a gente estava falando, é a ideia do barley sugar. Preciso dizer açúcar de cevada ou posso dizer bala? Ou posso dizer caramelo? Ou posso dizer brigadeiro? Que é uma coisa que definitivamente não existia no mundo da Alice. A ideia é aqui qualquer alimento doce. Posso trocar a camomila para colocar uma referência amarga mais familiar para o meu leitor? A depender do meu projeto, para quem que eu estou escrevendo, se é para público infantil, se é para público adulto, se é um tipo de edição acadêmica ou não, essas escolhas vão ter que entrar em cena. Vou ter que colocar uma nota em rodapé para falar de extrato de camomila, para explicar o que é barley sugar, não vale a pena, vou trocar por uma outra comida amarga qualquer e uma outra comida doce qualquer. Todas as opções válidas. I only wish people knew that. Then they wouldn't be so stingy about it, you know. I only wish people knew that. Como eu queria que as pessoas soubessem isso, essa regra que ela descobriu, esse princípio de organização do mundo que ela acaba de descobrir. I only wish. A gente não precisa traduzir isso literalmente, né? Eu só queria. Pode. Eu só queria, mas a ideia é como eu queria. Se pelo menos as pessoas soubessem. Isso. Aí elas não iam ser tão pão duras, elas não iam ser tão mesquinhas about it. About what? O tipo de doce que elas dão para as crianças, a quantidade de doce que elas dão para as crianças. Aí volta o psiquismo infantil da Alice, tudo que ela quer nessa história é comer mais doce e não comer coisas azedas, amargas ou hot. Se as pessoas soubessem que as crianças só são docinhas porque comem doce, elas iam dar mais doce para as crianças. E ela termina com o seu típico you know, que é primeiro, divertido, porque ela sempre parece estar supondo estar conversando com alguém, e segundo, tem esse dado meio bipolar da Alice, né? Ela está sempre meio que trocando bola sozinha. Isso fica algo destacado quando o narrador diz She had quite forgotten the Duchess by this time. Ela estava tão presa lá na sua própria conversa, no seu próprio argumento interno, que a essa altura ela já tinha esquecido a duquesa. She had quite forgotten. Esse quite aqui, a ideia é tipo completamente, totalmente. Ela tinha esquecido completamente da presença da duquesa a essa altura, by this time, and was a little startled when she heard her voice close to her ear. Quando ela ouviu a voz da duquesa, quando ouviu a sua voz, she heard her voice. Não sei porque em português sempre parece menos claro. Quando a gente diz aqui when she heard her voice, para nós sempre parece claro, a Alice ouviu a voz da duquesa. Em português, quando ouviu a sua voz, tem uma sombra de que é a própria voz da Alice. Talvez a gente tenha que usar a voz dela. When she heard her voice close to her ear, perto da sua orelha, perto do seu ouvido, Alice ficou o quê? A little
startled. Ela tomou um susto, ela se assustou um pouco, né? Ficou um pouco assustada quando ouviu sua voz, ou quando ouviu a voz dela perto de sua orelha. E aí vem a fala da duquesa. E aqui começa a aparecer mais claramente a nova duquesa. Essa duquesa da sua segunda aparição, essa duquesa mais divertida e mais proativamente amistosa. Ou mais proativamente amistosa, não. Proativamente amistosa, que no começo ela não era. You're thinking about something, my dear, and that makes you forget to talk. Você está pensando em alguma coisa, querida, né, um terminho afetivo aqui, meio afetivo convencional, especialmente para a época, nada de particularmente íntimo ou pessoal, mas um my dear, querida, minha cara, and that makes you forget to talk. E isso faz você esquecer de falar. E por isso você esquece de falar. E com isso você acaba esquecendo de falar. Que é uma ideia muito ótima, né? Tipo, você tem para falar você não pode pensar. Se você está pensando você esquece de falar. Isso vai ficar de novo polemizado com uma das morais que a duquesa vai dizer mais para frente. You're thinking about something, my dear, and that makes you forget to talk. I can't tell you just now what the moral of that is, but I shall remember it in a bit. A gente vai descobrir, e a Alice vai descobrir, que a duquesa é viciada em encontrar a moral das coisas. Né? Lembra que na aula passada a gente falava de ensinamentos filosóficos escondidos no livro? A duquesa também gosta de encontrar ensinamentos filosóficos. Qualquer coisa tem uma moral, tem uma lição, tem uma síntese verbal. E ela diz nesse caso, no entanto, I can't tell you just now what the moral of that is. Agora, nesse exato momento é uma boa tradução para just now, eu não sei te dizer qual é a moral disso. Eu não consigo te dizer, não lembro qual é a moral disso. But I shall remember it in a bit. Mas daqui a pouquinho me vem, daqui a pouquinho eu lembro. É ótimo porque ela é apresentada como esse personagem que fica procurando e encontrando a moral das coisas, mas o primeiro exemplo em que ela deveria fazer isso já é um exemplo em que ela não lembra. Ela só diz que achava, tenho certeza que tem uma moral nisso, mas eu não lembro. A moral que é essa, que a gente acabou de enunciar, né? Para falar, você não pode estar pensando. Falar é bobagem, você fala sem pensar. A Alice arrisca, né, ventures, um remark, um comentário, e o comentário é Perhaps it hasn't one. Talvez não tenha moral. Talvez não haja uma moral nessa história. Mais corajosa a tradução aqui, talvez não tenha. Talvez não haja, se vocês quiserem. Não preciso do objeto necessariamente. Perhaps it hasn't one. Nem do objeto nem do sujeito, né? Talvez esta história, talvez isso não tenha uma moral, talvez essa história não tenha uma moral, talvez não tenha. Alice ventured to remark. Alice arriscou como comentário, né? Venture, ela lança um comentário tentativo, né? Ao que a duquesa responde, tut tut child. Tut tut é tipo, pss, quietinha criança, que é isso criança, imagina. É onomatopaico, não é exatamente um verbo, mas vai abrir algum tipo de porta de tradução que não precisa depender da mesma categoria morfológica. Eu não preciso traduzir isso por uma interjeição, por uma onomatopeia. A minha ideia de tradução aqui é, de novo, como a gente já falou em várias ocasiões, funcional. É pensar o que funciona nesse contexto em português. O que um adulto diria para uma criança? Ele tem que dizer alguma coisa. Mas que é isso, criança? Imagine, criança. Pare com isso, criança. Alguma coisa do gênero. Child, aqui de novo como termo afetivo, ligeiramente condescending, né? A duquesa está sempre meio que tratando Alice de cima para baixo. Disse a duquesa. Everything's got a moral, if only you can find it. Tudo tem uma moral. Né? Basta você conseguir encontrar essa moral. Esse é um círculo, é uma tautologia, é um círculo vicioso, o raciocínio da duquesa. Tudo tem moral. Basta você encontrar. Se você não encontrar, não é que não tem, é que você ainda não encontrou. Isso é... O Carroll era matemático, matemáticos gostam de estudos de falácias, e isso é meio... Isso compartilha da natureza, da estrutura de uma falácia que se chama de Any True Scotsman, qualquer bom escocês. Que é um argumento tipo, qualquer bom escocês sabe que... E daí se a pessoa diz, mas eu sou escocês e não sei, você diz, mas você não é um bom escocês. A gente faz isso o tempo todo e ouve isso o tempo todo. Né? Qualquer pessoa que saiba o que diz, acredita que... Você diz, eu não acho, então você não sabe o que diz. Aqui a ideia é, tudo tem uma moral.
Se não é porque você não encontrou. Mas esse aqui não tem, então é porque você não encontrou ainda. Não resolve absolutamente nada. Everything's got a moral if only you can find it. And she squeezed herself up closer to Alice's side as she spoke. E ela se espremeu, se apertou mais perto do flanco de Alice enquanto falava. Aí o divertido é o seguinte, ela não abraça a Alice, ela não puxa a Alice. O tempo todo a Alice é tratada como uma coisa monolítica, porque ela tá rígida, né? E é a duquesa que vai se chegando, que vai passa o braço por ela e vai se espremendo contra a lateral da Alice. She squeezed closer to Alice's side. Isso é bem difícil de transmitir sem escrever uma frase muito grande e muito desajeitada. Né? Ela foi se espremendo contra a lateral do corpo de Alice. Primeiro que esse side para corpo é sempre um horror de traduzir flanco, lateral, contra o... Eu frequentemente traduzo simplesmente contra o corpo, ou ao lado de Alice. Difícil fazer isso com alguma elegância. Ao falar, né? As she spoke, enquanto falava. A gente volta para o narrador agora, já ficamos um tempo ouvindo o diálogo das duas. A gente volta para o narrador que diz: Alice did not much like keeping so close to her. E isso aqui é eufêmico, é quase delicado, né? A Alice não... ela tem uma certa repulsa pela duquesa. A duquesa é chata, a duquesa, na primeira vez que as duas se encontraram, tinha sido muito grosseira com ela, e acima de tudo, como vai ficar dito já na frase seguinte, ou ainda dentro dessa sentença, né? A duquesa é muito feia. E isso gera uma repulsa para Alice. Mas o que se diz é: Alice did not much like. Não gostava muito. Não era exatamente fã. Não era muito fã, a gente diria talvez. Dependendo do tipo da tradução. Alice não gostava muito, não ficava muito à vontade, não gostava muito de ficar tão perto dela. Keeping so close to her. First, because the Duchess was very ugly. Primeiro, porque a duquesa era muito feia. And secondly, divertido a oposição assimétrica, né? First e secondly, não first, second, nem firstly e secondly, a oposição está quebrada. And secondly, because she was exactly the right height to rest her chin upon Alice's shoulder, and it was an uncomfortably sharp chin. E segundo, porque ela tinha a altura exata, ela era exatamente da altura certa, exactly the right height, tem uma redundância, exactly right, exatamente da altura certa, to rest her chin upon Alice's shoulder, para apoiar o queixo, encostar o queixo, apoiar o queixo no ombro da Alice. E era um queixo uncomfortably sharp, desconfortavelmente pontudo, incomodamente pontudo, ou qualquer coisa do gênero. Sempre pensar em termos de texto para edição aqui, a gente tem secondly, exactly, uncomfortably. Nem a pau que a gente consegue meter 3 advérbios em mente aqui em português e sair impune. É necessário eliminar um, vai passar. 3, nem sonhando. However, she did not like to be rude, so she bore it as well as she could. No entanto, ela não gostava de ser mal educada. Isso é literal, né? Ela não gostava de ser mal educada, rude, nesse sentido. Não sei se precisa traduzir como gostar aqui. Eu acho que a gente tá meio que no campo semântico do I'd like to do that. Eu gostaria de, eu prefiro, eu quero, é meu intento. She did not like to be rude. Ela não queria ser mal educada, preferia não ser mal educada. So she bore it as well as she could. E então fez o possível para aguentar aquilo da melhor maneira possível. She bore it, suportou, ela aguentou aquilo, aturou aquilo como pôde. Voltamos a um comentário da duquesa. The game's going on rather better now. O jogo agora já está andando melhor. It's going on rather better. De novo, outro qualificativo bem da época. Rather better. Suficientemente melhor. A gente não precisa traduzir isso. É só um jeito meio delicadinho de dizer, né? Em vez de dizer a coisa na lata, sempre diz rather better, quite good, ou alguma coisa do gênero. The game's going on rather better now. A duquesa estava puxando a conversa. She said, desculpa, a duquesa não, a Alice, né? She said, by way of keeping up the conversation a little. Tipo, tentando manter a conversa andando um pouco. Tentando manter a conversa minimamente em movimento, alguma coisa do gênero. "'Tis so," said the Duchess.
'tis so, isso aqui é uma construção de it is so, né? É assim mesmo, é verdade, é isso, mas que tem, especialmente lida hoje, esse ar meio literário, meio de poema, meio de narrativa de lenda. 'Tis so, né? Fica uma coisa meio formulaica de uma duquesa. Né? 'Tis so, said the Duchess, and the moral of that is, e a moral disso é, a moral do jogo agora está indo melhor. E ela dizia, a moral disso é travessão. A gente já falou disso, desse uso do travessão para representar interrupção ou suspensão de um raciocínio sobreposto por outro. E a moral dela é oh, 'tis love that makes the world go round. Vejam que ela gostou da construção com o 'tis, né? Ela usou para aqui para começar a falar e ela vai repetir 2 vezes. No entanto, ela mesma entra num espírito meio poético por causa desse 'tis. Ela percebe essa elevação de registro e começa daí a sua moral com um oh. Né? Oh, 'tis love that makes the world go round. É o amor que faz o mundo girar, que faz o mundo rodar. Difícil entender qual a conexão disso com o funcionamento do jogo ou com o andamento atual do jogo. 'Tis love that makes the world go round. Somebody said, Alice whispered. A Alice sussurra, fala baixo. Alguém disse that it's done by everybody minding their own business. A referência aqui é a primeira cena da duquesa. Quando a duquesa, muito mal-humorada, querendo se livrar das conversas da Alice, diz: se todo mundo cuidasse da sua própria vida, o mundo ia girar muito mais rápido. E a Alice, muito orgulhosa, puxa lá essa informação dos seus dias de escola e diz: isso não seria uma boa ideia. O mundo tem que girar exatamente na velocidade em que gira, senão as coisas iam dar muito errado. Mas naquele momento, a duquesa usa essa ideia de cada um cuidar da sua própria vida faria o mundo girar melhor. E a Alice, que é rancorosinha, nesse momento guardou essa informação, e a duquesa está nesse momento paz e amor, e diz: "'Tis love that makes the world go round", e a Alice diz: alguém falou, somebody said, e ela, veja, ela sussurra isso, ela não fala na cara da duquesa, ela diz, Alice whispered, that it's done, what is done, the world going round, né? That it's done, que isso acontece quando cada um cuida da sua própria vida. Well, it means much the same thing. A duquesa não acusa o golpe, não comenta a questão de que teria sido ela mesma a dizer isso nesses termos. Ela simplesmente diz, enfim, pois bem. Né? It means much the same thing. As duas coisas querem dizer a mesma coisa. It means much the same. Dá na mesma. Isso é a mesma coisa. O que é difícil de entender, né? Cada um cuidar da sua própria vida é a mesma coisa que amor, amor. It means much the same thing, said the Duchess, digging her sharp little chin into Alice's shoulder as she added. Enterrando, né? Ela meio que dá uma tracada do seu queixinho pontudo no ombro de Alice, enquanto acrescentava, enquanto dizia ainda mais, né? And the moral of that is... E aqui é um negócio divertido. E a moral disso é... E ela vai dizer a moral, já vamos falar disso. Mas o interessante aqui é que a gente não sabe se essa moral que ela vai anunciar agora é a moral da segunda frase, cada um cuidar da sua própria vida faz o mundo rodar melhor, ou é a moral de duas coisas diferentes querem dizer a mesma coisa. O fato de duas coisas diferentes querem dizer a mesma coisa tem uma moral, e essa moral é... E parece nessa direção que ela vai. Porque a moral que ela diz agora é take care of the sense, and the sounds will take care of themselves. Esse é provavelmente o trocadilho mais safado de todo o livro, mas perfeitinho até. Qual é a moral disso? Take care of the sense, cuide do sentido, and the sounds will take care of themselves. E os sons vão se cuidar sozinhos, né? Vão cuidar da própria vida, vão estar resolvidos, vão estar de boa. Se a gente for pensar aqui num livro que é todo baseado na bobagem, no nonsense, no trocadilho, primeiro é estranho porque
isso parece ser o contrário da definição do nonsense. Nonsense é cuide dos sons e o sentido se vira. Né? Diga coisas e o sentido que corra atrás. Né? The sense will take care of itself. Aqui, no entanto, está dito exatamente o contrário. Tá? Cuide do sentido e os sons que se virem. Os sons vão se virar sozinhos. Isso é um comentário antipoético, é um comentário racional, é um comentário prosaico. O que não bate com o livro que a gente está lendo, não bate com o espírito do autor, não bate com o humor da Alice e não bate com o que a Duquesa acaba de fazer. Equalizar duas coisas completamente diferentes, ou razoavelmente opostas, como querendo dizer uma coisa só. Cuide do sentido. Ela não está fazendo isso. A não ser que ela pense em cuidar do sentido de um ponto de vista muito Humpty Dumptiano, né? Ou seja, impor o sentido. E acabei de dizer que branco é preto e preto é branco e ótimo. Né? Essas duas coisas querem dizer a mesma coisa. Take care of the sense and the sounds will take care of themselves. Não se preocupe com a superfície, com o estilo, com a poesia, com os trocadilhos. Cuide do sentido, que os sons se cuidam sozinhos. Por que além de tudo tem um bônus nesse trocadilho e uma felicidade, por assim dizer, linguística? O fato de que ele se baseia num ditado, num anechim famoso, até hoje usado, que é take care of the pence and the pounds will take care of themselves. Ou seja, cuide dos pequenos, dos centavos, dos pennies, dos pence, das moedinhas trocadas, que o dinheiro grosso se cuida sozinho. Preste atenção nos detalhes, que as coisas grandes se resolvem sozinhas. Isso é, de fato, um ditado que até hoje, apesar de, por exemplo, nos Estados Unidos, nem se usa pence e pounds, é um ditado compreensível. Muito divertido porque em termos de recurso poético, né, é uma alteração de um som, tudo bem, pants se escreve com C, mas a pronúncia é a mesma. Você tira o P inicial e transforma num S, aqui, take care of the pants, take care of the sense. E você faz não só uma única alteração na segunda palavra, mas é a mesma alteração. Você tira o P e coloca o S, tira o P e coloca o S, and the sounds, em vez de the pounds. Em termos de obra-prima de trocadilismo, perfeitinho. É a mesma operação realizada nos dois mesmos fonemas, minimamente alterando a cadeia fônica, mas alterando completamente o sentido e gerando, para nossa maior felicidade, essa ligeira contradição em termos, que é uma frase de nonsense que está dizendo o contrário dos princípios do nonsense. Né? Cuide do sentido e os sons vão se virar sozinhos. Aí a Alice pensa sozinha, thought to herself, de novo, thought to herself, said to herself, thought to herself. How fond she is of finding morals in things. Como ela gosta de encontrar a moral das coisas. How fond she is of finding morals in things. Alice thought to herself. Engraçado que a Alice não faz esse comentário, isso ela guarda para si própria, e simplesmente fica em silêncio depois desse último showzinho da Duquesa, que diz o contrário do que tinha dito, diz que esse contrário é a mesma coisa, e daí solta essa frase meio bizarra. A Alice não fala nada, e é diante desse silêncio, lembrem, silêncio quer dizer que você está pensando, e estar pensando quer dizer que você não esquece de falar, como ela falou lá atrás. Diante desse silêncio da Alice, que a Duquesa agora vai soltar a frase seguinte, né? I dare say you're wondering why I don't put my arm around your waist. I dare say, eu ouso dizer, mas a gente não necessariamente precisa traduzir isso literalmente. Eu diria, eu imagino, tá de bom tamanho. Ouso dizer, se vocês quiserem ficar próximos do original. You're wondering, que você está pensando, que você está intrigada com uma questão. Why I don't put my arm around your waist? Porque eu não passo o braço na tua cintura. Porque eu não te abraço, porque eu não coloco meu braço em volta de você, porque eu não passo meu braço pela tua cintura. Certamente a Alice não está pensando nisso. Se tanto, a Alice está pensando que bom que ela não fez isso, né? Eu falei, inclusive essa semântica não apareceu, né? O abraço, ela está só se achatando contra a Alice com esse braço enroscado e a Alice está nitidamente muito rígida. Mas a Duquesa imagina que é isso que a Alice está pensando, ou diz imaginar que é isso que a Alice está pensando. The Duchess said, after
a pause. A duquesa disse depois de uma pausa. Essa pausa é tanto a pausa da Alice, que não respondeu o comentário, ou a série de comentários anteriores, mas na verdade também a pausa da própria duquesa. Ela espera um pouquinho, ela se detém e daí diz essa coisa estranha para Alice. E ela imediatamente não espera uma resposta, a Alice não esboça a resposta, o narrador não comenta nada, e ela já, no tempo seguinte, enuncia: "The reason is that I'm doubtful about the temper of your flamingo. Shall I try the experiment?" O motivo a razão para isso, para eu não colocar a mão na tua cintura, that I'm doubtful about the temper of your flamingo. Eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho muita certeza, eu estou duvidosa, não faz sentido, quanto ao temperamento do teu flamingo. Lembrem que eles estão usando flamingos como taco, eles colocam o corpo do flamingo embaixo do braço e usam o pescoço como taco, e a duquesa está receosa do comportamento do flamingo da Alice. De novo a palavra temper, já apareceu lá atrás, hot-tempered, a gente falou de tempero, tempera, temperamento, e agora ela retorna. Eu não tenho muita certeza, tenho cá minhas dúvidas quanto ao comportamento do teu flamingo. Shall I try the experiment? Faço essa experiência? Você acha que eu faço? Né? Esse shall I é um convite a uma resposta. Né? Você diria que? Será que? Será que eu faço essa experiência? Ou seja, e aí? Rola colocar a mão na tua cintura? A Alice, cuja resposta mais honesta seria: não, por favor, eu não quero, não, obrigado, tenho nojo, simplesmente diz: he might bite. Ele pode morder. Eu acho que ele morde. Às vezes ele morde. Ele pode morder, qualquer coisa do gênero. Alice cautiously replied. Alice respondeu cautelosamente. Por que cautelosamente? Ela não quer ofender a duquesa e ela também quer se resguardar, quer resguardar o seu espaço físico, seu espaço pessoal e o seu isolamento. Né? Quanto a isso, ela também está cautelosa. Alice cautiously replied, not feeling at all anxious to have the experiment tried. Sem se sentir nem um pouco ansiosa, é ruim ser ansioso, né? Anxious to é tipo ter vontade de, sem estar nem um pouquinho motivada, sem ter a menor vontade de ver esse experimento realizado, de ver essa experiência realizada. Não preciso traduzir isso aqui palavra por palavra, e eu acho que a gente se mete umas esparrelas meio safadas quando tenta traduzir esse anxious to. Eu estou ansioso para fazer tal coisa, estou ansioso por fazer tal coisa, eu quero fazer, eu tenho vontade de, estou esperando por. To have the experiment tried. Very true, said the Duchess. É bem verdade, ou bem verdade, disse a duquesa. Flamingos and mustard both bite. Tanto os flamingos quanto a mostarda bite. E aqui a gente tem um problema, e um problema não pequeno. O fato é que bite, no original aqui, se refere tanto a ter essa sensação de picância, tal coisa has a bite ou bites, quanto o animal que morde usa o mesmo verbo em inglês. E a gente não tem isso em português, a gente não tem como fazer isso em português. Aqui é o lugar onde os tradutores precisaram inventar. E é possível que na próxima aula a gente volte a isso em tradução para tentar ver como isso fica. Flamingos, tanto os flamingos quanto a mostarda mordem. And the moral of that is: birds of a feather flock together. Isso é de fato um ditado em inglês. Birds of a feather flock together. Igual atrai igual, as pessoas que têm as mesmas inclinações fazem as mesmas coisas. Literalmente, os pássaros com a mesma plumagem voam em bando, fazem bando juntos. Perceba o tamanho do problema aqui, né? Eu preciso partir da ideia de morder, bicar ou agredir, o que é que seja aqui, encontrar um flamingo, encontrar um trocadilho com alguma coisa de comida, porque lembrem, isso tudo começou com a pimenta. Eu preciso ficar mais ou menos nesse campo. Agora ela volta para a mostarda, ela continua com a ideia da picância, do tempero, do hotness, e terminar isso com um ditado idealmente existente na minha língua. Porque é isso que está acontecendo aqui. Ele não está inventando uma moral do nada. Essa moral é uma moral que qualquer falante de inglês reconheceria. E que aqui ganha, tipo, 3 camadas de
Porque, tipo, agora flamingo é um bird, a mostarda não é um bird, mas os dois bite, então os birds of a feather fica estranho, mas faz sentido. Flock together. A Alice, muito alicianamente, responde muito diretamente: Only mustard isn't a bird. Só que a mostarda não é um pássaro. A gente tem um outro probleminha aqui, que talvez só fosse um problema se a gente entrasse nessa questão, mas que é recorrente no português, que é o fato de que a gente, como acho até que a gente já disse aqui, a gente tende a traduzir bird por duas coisas diferentes, pássaro e ave. Um flamingo é uma ave, não é exatamente um pássaro. Então, além de tudo, para piorar, tem esse detalhe. Only mustard isn't a bird. Só que a mostarda não é uma ave, não é um pássaro. Alice remarked. Right, as usual, said the Duchess. Você está certa, como sempre. Ou certo, como sempre, disse a duquesa. What a clear way you have of putting things. Que clareza você tem, que clareza de expressão você tem, como você diz as coisas de uma maneira límpida. E claro, a duquesa does not make sense, né? A duquesa é completamente aloprada, as coisas que ela fala não têm conexão lógica umas com as outras, as morais das histórias sempre saem da manga dela, quando ela diz que duas coisas querem dizer a mesma coisa, isso não é verdade, e a Alice, que está indo sendo simplesmente muito objetiva, muito clara e muito mal-humorada, nesse momento aparece como um contraste, né? What a clear way you have of putting things. E aí a Alice, que é uma criança, portanto não está bem formada, não está bem informada ainda. Segundo, que é super metida e gosta de expor o seu conhecimento, dá um palpite completamente furado, dizendo It's a mineral, I think, said Alice. E é divertido que ela diz, é um mineral, a mostarda é um mineral. Lembrar aqui que eles não estão pensando em mostarda, quando eles falam isso, eles não estão tanto pensando em mostarda, o molho de mostarda, que é a primeira coisa que a gente pensa hoje, né, a coisa amarela ou marrom pastosa, eles estão pensando na semente moída, de fato. Por isso que para ela parece um mineral, como sal seria um mineral, por exemplo. É um mineral, eu acho. Ela imediatamente dá um passinho atrás e diz, não sei bem, mas eu acho, disse Alice. Of course it is, said the Duchess. Mas claro que é, mas claro que sim, disse a duquesa, who seemed ready to agree to everything that Alice said, que parecia disposta a concordar, que parecia pronta a concordar, que parecia querer concordar com tudo que Alice dissesse. De fato, é outra mulher em relação àquela que Alice conheceu mais no começo do dia. E daí ela não só concorda com Alice, como ela amplia o conjunto de dados aqui. Of course it is. Claro que a mostarda é um mineral. There's a large mustard mine near here. Existe uma grande mina de mostarda perto daqui. And the moral of that is, e a moral disso, do fato de que a mostarda é um mineral, ou do fato de que existe uma mina por aqui, detalhe, a gente passou lá por aquele atrapalho todo com flamingos, mostardas e picâncias, mas aqui a gente está tranquilo, porque mineral, mina, ok, a gente mantém essa similaridade, essa ligação entre as palavras em português, muito provavelmente em quase todas as línguas europeias. Mas aqui a gente tem um problema, porque and the moral of that is, the more there is of mine, the less there is of yours. Quanto mais existir de coisa minha, menos existe de coisa tua. Quanto mais coisas forem minhas, menos coisas são tuas. Vindo de uma duquesa, vindo de uma nobre, para uma plebeia como a Alice, isso é tipo politicamente subversivo, cruel, na verdade. Mas, obviamente, isso se baseia na homofonia de mine, meu, com mine, mina. Consigo fazer alguma coisa com mina e minha em português? Consigo alguma coisa, não sei se resolve a situação. Preciso dessa moral? Não, essas morais são meio aleatórias. A ideia aqui é que haja uma moral com cara de moral e que ela seja engraçadinha e que ela se baseie num trocadilho. Se eu conseguir fazer um outro trocadilho e meramente apoiar num ditado, num provérbio, numa moral de história em português ou na língua para que eu estiver traduzindo,
tá valendo. Eu acho que não precisa ser exatamente a mesma coisa aqui. É bom que seja alguma coisa, algo irônica, nesses termos de posses e de dinheiro, mas não precisa ser exatissimamente a mesma coisa. Oh, I know! Exclaimed Alice. Ah, eu sei. Uhum. Parece que a Alice está concordando com essa afirmação dela, né? O que, de novo, seria talvez irônico. Eu sei, exclamou Alice, who had not attended to this last remark, que não tinha prestado atenção nesse último comentário, que não tinha ouvido esse último comentário. Por quê? Porque ela estava pensando, né? Ela estava ainda obcecada com a história da mostarda. It's a vegetable. It doesn't look like one, but it is. É um vegetal. O que? A mostarda. Tá claro. É um vegetal. Não parece, mas é. De novo, não parece, mas é, para mim, uma excelente tradução. Não preciso pôr ela não parece ser um, ou ela não parece ser um vegetal. Não parece, mas é. I quite agree with you. Eu concordo plenamente com você. I quite agree with you, said the Duchess, disse a duquesa. And the moral of that is... Óbvio que ela vai dizer a moral, né? E a moral disso é... E aí vem a moral mais convoluta das que a duquesa enuncia. Eu vou tentar traduzir de primeira. Não longe de fornecer uma tradução publicável ou até mesmo legível, mas justamente para ilustrar o quanto é difícil seguir o raciocínio dela. E lembrem, a Alice está ouvindo isso, ela não está lendo isso. Então daí a complicação adicional. Ela diz: Be what you would seem to be. Seja o que você parece ser. Tem que ser que nem a mostarda, que parece uma coisa e é outra. Seja o que você parece ser. Ou, se você quiser dizer em termos mais simples, lembrem, ela está espantada com o quanto a Alice é clara na sua forma de expor as coisas, e ela faz uma concessão, portanto, se você quiser dizer de maneira mais simples, aí ela vai fazer exatamente o contrário disso e dizer da maneira menos simples que se possa imaginar. Nunca imagine que você não é diferente do que pode parecer aos outros que você era ou pode ter sido, não era diferente do que você teria sido, pareceria a eles ser diferente. Acreditem em mim, isso razoavelmente faz sentido, mas não é elegante, não precisa ser elegante, mas eu realmente recomendo que quem for pensar em traduzir essa frase, primeiro tente realmente entender essa série de negações, né? Ela não deixa de ser o contrário do que não parece não ser a quem não acha que. Tente entender, fazer a aritmética ali de cancelar os menos e menos e menos para gerar os mais, para tentar entender. Eu acho bem aconselhável que a gente tente entender o que está tentando traduzir. Alice responde: I think I should understand that better. Eu acho que entenderia isso melhor, que poderia entender isso melhor. Alice disse, muito educada, muito educadamente, if I had written down, se eu tivesse esse texto por escrito, se eu visse isso por escrito. But I can't quite follow it as you say it. Mas eu não consigo acompanhar enquanto você fala. Tem uma coisa recorrente aqui, não lembro se a gente abordou em outro momento, mas é o fato de que a Alice vai se dirigir a duquesa e a todas as outras pessoas que ela encontra como you. A educação, a boa educação de uma menininha do século XIX nos faria supor que ela chamaria a duquesa de a senhora ou de alteza, alguma coisa do gênero. No entanto, o tom, a familiaridade e o objetivo dessa leitura, supondo que é uma leitura fluente para crianças, em geral vai fazer com que a gente pense em usar só você em todos os tratamentos. Mas há um problema aí, há uma coisa a se pensar. I can't quite follow it as you say it. That's nothing to what I could say if I chose, the Duchess replied, in a pleased tone. Ou seja, querida, não tem querida aqui, mas a ideia é, se eu quisesse, eu podia dizer coisa muito mais complicada. Isso não é nada em comparação com o que eu podia dizer se quisesse, se decidisse. A duquesa replicou, respondeu em um tom satisfeito, com um tom de voz satisfeito. Tipo, haha, você mal imagina onde é que você se meteu.
Pray don't trouble yourself to say it any longer than that, said Alice. Alice diz, pelo amor de Deus, não me diga coisa pior que isso. Só que ela escolhe uma construção que é don't trouble yourself, não se dê ao trabalho, não se incomode em dizer isso de algum jeito mais comprido que esse, né? Por favor, não tente dizer isso mais comprido. A duquesa pega a palavra trouble e diz, oh, don't talk about trouble. Nem me venha falar de problemas ou de incômodos, said the Duchess, disse a duquesa. I make you a present of everything I've said as yet. Eu te dou de presente tudo o que eu disse até agora. Não é incômodo nenhum, tudo que eu estou te dizendo é um presente. Não deixa de ser, né? As coisas ditas para alguém são todas um presente, elas não cobram nada, elas são doações espontâneas. Eu te dou de presente tudo o que eu disse até aqui. E a Alice, que é uma criança, e para quem a palavra present faz pensar em pacotes e Natal e brinquedos, pensa, thought Alice, a cheap sort of present. Presentinho barato, é um tipo barato de presente. Presentinho ordinário. I'm glad they don't give birthday presents like that. Que bom, ou eu fico feliz que bom que as pessoas não dão presentes de aniversário desse tipo. Que as pessoas não dão essas coisas, não dão isso de presente de aniversário. But she did not venture to say it out loud. Mas ela não se arriscou. Aqui é legal repetir o venture que a gente já usou lá em cima. Se arriscou ou arriscou. Não arriscou dizer isso em voz alta. Porque ela sabia a essas alturas que a duquesa não ia gostar. Ela ficou quieta, pensando nessa história, pensando, isso lá é presente, que bom que não dá um presente assim e tal. A duquesa percebeu que ela está quieta, não gosta disso, e diz, thinking again? Tá pensando de novo? A duquesa perguntou, the Duchess asked, with another dig of her sharp little chin, com mais uma cravada do seu queixinho pontudo. I've a right to think, said Alice sharply, for she was beginning to feel a little worried. Eu tenho direito de pensar, disse Alice sharply. E aqui é divertido, porque ela diz isso de maneira cortante, de maneira incisiva. Mas é obviamente um eco do sharp aqui de cima. A gente pode ver como um defeito estilístico, o fato de que o adjetivo está repetido aqui como advérbio, está repetido tão próximo assim, ou como uma âncora estilística. A duquesa está sendo sharp, com o seu queixinho, e a Alice responde sharply. Said Alice sharply, for she was beginning to feel a little worried, porque ela estava começando a ficar incomodada. Aqui não é worried de preocupada. O verbo to worry tem também o sentido de torturar, incomodar, irritar. A Alice estava ficando irritada aqui, estava ficando incomodada. For she was beginning to feel a little worried. Just about as much right, said the Duchess, as pigs have to fly. Olha, você tem o mesmo direito de pensar que os porcos têm de voar. A ideia dos porcos voarem em inglês é uma coisa meio dia de São Nunca. When pigs fly. Quando os porcos voarem, isso vai acontecer. Em teoria, os porcos têm direito de voar. Nenhum problema. Eles só não voam, não têm a capacidade, mas têm o direito. Não tem a física não permite, embora a ética pudesse permitir. E, de novo, a gente está vendo aqui um mini discurso sobre opressão, né? Quando a duquesa diz, quanto mais for meu, menos é teu, não pense, fale sem pensar, eu determino o sentido das palavras, eu cuido do sentido. E agora ela diz, você tem praticamente tanto direito de pensar quanto os porcos têm de voar. Vamos encontrar isso num outro paralelo em português? A gente não tem o ditado de porcos voarem. Podemos, sem problema. Seria possível dizer algo como você tem direito de pensar em todo dia que for dia de São Nunca. Também posso fazer isso. Posso manter os porcos voando? Posso também. Dá para entender tranquilamente. Não preciso de uma ancoragem num ditado existente. Seria bom ter, mas não preciso. But here, to Alice, great surprise, mas aqui, para a grande surpresa de Alice, the Duchess's voice died away. A voz da duquesa desapareceu, died away, even in the middle of her favorite word,
moral, and the arm that was linked into hers began to tremble. Bem no meio da sua palavra favorita, moral, que ela ia dizer, and the moral of that is, e o braço que estava preso ao seu, enroscado ao seu, começou a tremer. Alice looked up, and there stood the Queen in front of them. Alice olhou para cima, levantou os olhos, né, porque ela estava olhando para a duquesa, que é baixinha, está presa no cotovelo dela. And there stood the Queen in front of them. E lá estava a rainha diante delas, with her arms folded, de braços cruzados, frowning like a thunderstorm. To frown é fechar o senho, cerrar o senho, como se dizia. Em geral é canhestrinho de traduzir, né? Com a cara feia como uma tempestade, parecendo uma tempestade, ou algo assim. E aí vem a conversa entre elas. Ficamos com isso por aqui, como leitura do original, e voltamos com a leitura de uma possibilidade de tradução.